O caso Mantell. Ninguém jamais vai me convencer de que eu não vi, porque muitas pessoas viram. Naquela época era procedimento geral que ninguém falasse sobre OVNIs. Em 7 de janeiro de 1948, bem acima dos campos de pastagem das fazendas do Kentucky, o capitão da Guarda Nacional, Thomas Mantell Jr., viu um OVNI que ele considerava ser uma séria ameaça à segurança dos Estados Unidos. Funcionários da torre de controle do aeroporto de Goodman, Fort Knox, viram dois e permitiram que Mantell seguisse o OVNI. Um herói de guerra condecorado, ele sobreviveu à defesa antiaérea na Segunda Guerra Mundial, mas Tommy Mantell não retornaria de seu encontro. Segundo a investigação original da Força Aérea sobre o acidente, Mantell não morreu em perseguição ao OVNI, mas enquanto perseguia por engano o planeta Vênus. Mas agora, quase 50 anos depois, testemunhas oculares da morte de Mantell estão falando em público pela primeira vez. E elas têm uma versão muito diferente para contar. Eles descreveram o objeto como sendo muito grande, metálico e arredondado. O piloto Herbert Kipp se lembra claramente de ter ouvido o termo OVNI para descrever o objeto que tiraria a vida de Mantell. Em 1948, eu era operador de controle na torre do aeroporto de Stanford. Recebemos uma chamada telefônica da torre Goodman e perguntaram se tínhamos algum caça P-51 na área e eu perguntei por quê. Ele respondeu, temos um OVNI flutuando sobre o nosso aeroporto e eu pensei que alguém estava passando um trote ou era alguma piada, sei lá, e aí veio outra voz e disse, eu sou o coronel, o comandante da base. E, Sr. Kipp, isso não é um exercício. A coisa está flutuando sobre o aeroporto. Naquele dia, junto com o comandante da base na torre do aeroporto de Goodman, estava o oficial da inteligência da base, capitão James Dusler. O OVNI estava no ar há 4 horas. Ele não se movia, só ficava ali. Estávamos olhando para uma coisa e não sabíamos para o que estávamos olhando. Na hora do avistamento, o capitão Mantell estava liderando sua esquadrilha de P-51 para a Guarda Nacional do Kentucky. No aeroporto de Goodman não havia mais nada de rotineiro sobre essa missão. Solicitaram a Mantell que perseguisse esse objeto voador não identificado. O capitão Table, da Força Aérea na reserva, pesquisa o caso Mantell há 15 anos. Um dos pilotos no voo, Al Clements, disse para ele, Tommy, não tem condições, não pode fazer isso. O Mantell respondeu, Al, não se preocupe com isso, não tem problema, eles continuam a subir. O Clements finalmente o acompanhou, ele o descreveu como um objeto muito grande e brilhante. Ele disse, meus 2 alas estão chegando, queremos armas boas e queremos agora. Segundo o controlador de tráfego aéreo Quinton Blackwell, Mantell ordenou que os outros caças retornassem para pegar munição, enquanto ele continuava a subir atrás do OVNI. Só esse homem ainda está vivo para descrever o que aconteceu em seguida. Ele está contando sua história pela primeira vez desde 1948. No dia em que Mantell sofreu o acidente, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe estava tirando roupas da corda. Ela tinha visto uma luz brilhante no céu. Ouvimos o som alto de um avião e pensamos, é um avião de caça vindo debaixo da luz forte. Chegou bem perto dela e, de repente, subiu direto para ela. E depois, quando estava chegando lá, ele nivelou o avião e foi para longe dela, para o oeste. O avião de Mantell se espatifou no chão por excesso de Mach 1. O capitão Dusler estava entre os primeiros investigadores da cena. Como um oficial da inteligência amadurecido, Dusler já tinha estado em muitos outros locais de acidentes antes, mas este era extraordinário e profundamente perturbador. Não havia uma gota de sangue em parte alguma. Eu falei com um dos legistas do caso. Foi estranho, porque não havia sangue. Estranho, porque não houve fogo. Eu não me lembro de já ter visto acidente assim ou tão sério assim em que não tivesse havido fogo. Nunca vi seu corpo, porque o legista já tinha levado. Ninguém da casa funerária viu o corpo. Ele estava num saco de couro preto e depois foi lacrado dentro de um caixão. O corpo foi enterrado em 10 de janeiro de 1948, 3 dias depois do acidente. Obviamente foi um velório com caixão lacrado, mas, obviamente, fica a pergunta, havia mesmo um corpo naquele saco de couro preto? Ninguém viu os restos mortais.
Apesar das negativas oficiais, há muitas provas de que a Força Aérea enviou uma equipe especial de investigação de OVNIs da base da Força Aérea de Wright-Patterson, em Ohio, para o local do acidente de Mantell. O nosso programa conseguiu documentos indicando que o coronel H.M. McCoy, comandante da inteligência da Força Aérea em Wright-Patterson, e seu investigador Al Loden estavam tentando reunir informações sobre o disco voador que Mantell estava perseguindo. Um documento contém uma transcrição da solicitação de Loden de informações sobre o capitão Dusler. Ele foi o único homem designado para o projeto OVNI, como ele chamava. Ele tinha arquivado casos e mais casos e mais casos cheios de relatórios. Uma das chaves para solucionar este caso está em descobrir mais informações sobre a equipe da inteligência da Força Aérea que foi designada para investigar esse acidente. Quem, afinal, é o Sr. Dr. Loden? Uma das pessoas intrigantes do primeiro projeto relacionado a investigações de OVNIs era um engenheiro civil empregado em Wright-Patterson chamado Alfred Loden. Originalmente, Alfred Loden fazia parte dos projetos de engenharia P3, mas logo foi designado no início de julho de 1947 para trabalhar com discos voadores para o grupo de inteligência. Michael Swartz é professor de Ciências Naturais na Universidade de Michigan e é o editor de um renomado jornal de estudos sobre OVNIs. Ele descobriu uma ligação intrigante entre Wright-Patterson, o misterioso Sr. Loden e os discos voadores de verdade. Al Loden, que nós não conhecemos, no início de julho de 1947, projetou uma aeronave com a forma de um disco voador. Embora, naquela época, não tenha podido patenteá-lo, finalmente conseguiu uma patente no início dos anos 50. Em 1952, Alfred Loden recebeu uma patente dos Estados Unidos pelo seu projeto da aeronave. A forma da aeronave, igual a de um disco voador, levantou perguntas muito intrigantes. O projeto de Loden era fruto de sua imaginação ou ele se inspirou em algo que tinha realmente visto enquanto trabalhou para a inteligência da Força Aérea? Se pudéssemos responder a essas perguntas, se descobríssemos seus fundamentos, então poderíamos ter um pouco mais de informação que talvez respondesse se era uma nave extraterrestre ou não. Mas é pouco provável que a solução do mistério de Mantell venha da única fonte que provavelmente sabe a verdade. A explicação da Força Aérea de que Mantell morreu de anoxia, falta de oxigênio, enquanto perseguia Vênus é contraditória até em seu último relatório, conseguido recentemente por nosso programa. Nesse documento, escrito logo depois do acidente e datado de uma década antes do relatório oficial, Vênus é descartada como o OVNI que do Mantell sobre sua casa no Kentucky.